Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Bruno Dantas e hoje eu vou te mostrar como você pode criar anúncios impossíveis de serem ignorados. E se você é empreendedor, se você quer aumentar suas vendas, se você quer aumentar as vendas dos seus produtos, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque tem muita gente que quer aumentar o faturamento, quer aumentar os lucros, mas não tem o conhecimento necessário para criar anúncios realmente impossíveis de serem ignorados, que levem pessoas que têm um potencial de compra gigante para suas lojas. Então fica comigo até o final, porque eu vou te dar aqui um plano de ação para você poder criar os seus próprios anúncios. Combinado? Então vamos lá. E antes de eu falar de um passo muito importante sobre os anúncios, já é um aspecto muito importante, eu quero te falar o seguinte. Eu quero te falar sobre o pior erro que você pode cometer ao criar anúncios. E o pior erro que você pode cometer é um erro que muita gente comete e nem sabe que comete. Porque muitas vezes pessoas passaram isso há muito tempo, dizendo que é a forma correta, e na verdade não é. E o erro é o seguinte: o pior erro que você pode cometer ao criar anúncios é querer vender no anúncio. Esse é o pior erro. Aí você pode me perguntar: Bruno, mas anúncio não é para vender? Anúncio ele foi feito para levar a pessoa do ponto A até o ponto B. Então, se você tem, digamos que você está numa rede social como o Facebook, no Instagram, e aí você usa 15 segundos para um anúncio em Story, como é que você vai vender para uma pessoa que a pessoa não te conhece um produto de R$500 no Story? Você precisa de muito mais contato, muito mais proximidade e tempo com essa pessoa. Então o anúncio ele não foi feito para vender. Isso se repete para vários outros casos. Então o que é que você tem que fazer? Você precisa criar artifícios para que os seus anúncios levem as pessoas do anúncio para a página que você quer, para a sua loja, para onde você vai ter mais tempo com essa pessoa para você poder vender para essa pessoa. Combinado? Então, o anúncio ele não foi feito para vender nele em si. E isso é muito importante. E aí tem algo muito relacionado que eu quero que você entenda, que é o seguinte. Como eu te falei, anúncio ele não é para vender. Ele foi feito para levar as pessoas do ponto A ao ponto B. Então, se você tem um anúncio aqui, você tem uma página com várias informações do seu produto, do seu serviço, é muito mais fácil você vender se você levar do anúncio para cá do que se você quiser vender aqui. Por isso que é muito mais importante, é muito mais relevante, gera mais resultado quando você pega esse anúncio e leva a pessoa para esse ponto. E é aqui que a maioria erra. As pessoas não conseguem criar um anúncio que faça isso, que pegue a pessoa e leve para cá, certo? Então isso é muito importante. E vamos lá. Um ponto muito importante sobre anúncios é o teu anúncio tem que conversar com o seu público. Ele tem que conversar, a pessoa precisa entender que você está falando diretamente com ela, que você entende as dores dela. Como é que você faz isso? Primeira coisa que você precisa fazer é pesquisa. Depois que você fez a pesquisa, você vai conseguir entender sobre sonhos, medos, frustrações, desejos e muito mais. Tudo isso do seu público-alvo. Depois que você já conhece tudo isso, aí você vai usar na sua estrutura de anúncio. Então, por exemplo, se você fala com uma pessoa que é dentista e fala assim, um exemplo, você precisa de uma cadeira odontológica nova, o dentista ele vai entender que você está falando com dentista, porque cadeira odontológica. Então você precisa entender quem é seu público e falar com ele, certo? E isso aqui é um exemplo muito superficial, mas você pode usar muito bem algo relacionado à emoção. Então, por exemplo, dentista. Você se sente frustrado por chegar na clínica e não ter clientes particulares para atender? E os pacientes por plano ainda te darem bolo, faltarem, você não tem ninguém para atender durante um turno? Então, quando eu falo assim, eu já falo de uma forma mais emocional, falando sobre frustração, dor. Então, é algo mais profundo, combinado? Mas, de qualquer forma, eu precisei entender quem é o meu público para fazer isso. Um ponto muito importante é a maior sacada sobre anúncios impossíveis de serem ignorados. E essa sacada, ela foi a maior sacada que eu já tive e que me gerou mais resultados com anúncios. E que sacada é essa? A sacada é o seguinte: anúncio bom não tem cara de anúncio. Os melhores anúncios que você já viu são anúncios que não querem te vender de primeira. São anúncios que não querem ser agressivos, que não querem ser invasivos, inconvenientes. São anúncios legais, divertidos, ou então interessantes, intrigantes, interessantes em relação à informação, conhecimento. Então, os anúncios que não tem cara de anúncio, eles trazem mais retenção, a pessoa fica mais tempo assistindo, vendo. Na maioria das vezes eles têm mais cliques também,
As pessoas clicam para saber mais sobre o que ela leu ali, sobre o que ela viu, sobre o que ela assistiu. Por isso que quando você vê um anúncio que não tem cara de anúncio, muitas vezes você lê, porque você pensa que é um post, você pensa que é um vídeo, você assiste, chega até o final, tem uma chamada para ação. Então, anúncios que não tem cara de anúncio, que conversam com o público, que não querem vender de primeira, tem uma grande chance de serem impossíveis de serem ignorados. Combinado? E agora eu vou te dar um plano de ação. E esse plano de ação ele foi feito para você já começar agora e criar seus próprios anúncios. Então, o que é que você pode fazer? Primeira fase, pesquisa. Então, na pesquisa você vai pesquisar os sonhos, medos, dificuldades do seu público. Você vai pesquisar a faixa de idade, a profissão, você vai pesquisar quais são os desejos. Então, a partir daí você já vai ter algumas informações muito importantes em relação a essas pessoas. Depois que você já tiver essa pesquisa, você vai fazer o segundo passo, que é buscar referências. Então, se você trabalha com, por exemplo, Facebook Ads, Meta Ads, Instagram Ads, você vai na biblioteca de anúncios, que é onde tem vários anúncios de pessoas que usam o Meta Ads. Então lá você consegue ver vídeos e imagens que as pessoas estão usando como anúncio e ter referências para criar o seu. Não copiar e colar, mas usar de inspiração. Se você usa o Google Ads, por exemplo, você anuncia no Google, você pode pesquisar lá, por exemplo, limpeza de sofá, contratar. Lá na busca, e vai aparecer anúncios relacionados ao que você está pesquisando. Olha o que os concorrentes estão fazendo, os anúncios, e tenha referências também. Depois que já tiver essas referências, você vai começar a botar a mão na massa realmente. E aí você pode seguir uma estrutura muito legal, chamada DIC. E aí o que você vai fazer? Você vai começar sendo disruptivo. O que é ser disruptivo? É chamar atenção. Quebrar o padrão. Se você vê muitas cores coloridas e colocam em preto e branco, chama atenção, porque não é o comum. Então a ideia é você chamar atenção. Interessante, depois que você chama atenção, você vai precisar corresponder essa atenção para a pessoa ficar. Então você precisa ser interessante. Aí você fala dos sonhos, dos medos, das dores, e a pessoa presta atenção em você. Porque é com ela você está conversando. Porque você fez a pesquisa. Depois disso, você vai para o comando, que é chamada para ação. Você vai simplesmente dar um comando para essa pessoa fazer. Se ela tocar em algum botão, tocar em algum link, ir para um ponto B, comentar, curtir, o que você quiser. Mas ela precisa ter um comando para que a pessoa entenda o que ela precisa fazer depois de assistir o anúncio, certo? Então, a partir daqui, você já consegue ter um excelente plano de ação. E se esse vídeo te ajudou realmente, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Deixa o like para eu entender que te ajudou e manda para a pessoa que você sabe que isso pode ajudar, que é a pessoa que trabalha com anúncios, que precisa criar anúncios melhores, que precisa vender mais. Esse tipo de conteúdo vai com certeza ajudar essas pessoas. E quanto mais você compartilhar, mais vezes mais pessoas terão acesso a esse conteúdo e poderão ter vidas transformadas. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.